Boa tarde, meus irmãos. Eu estou aqui numa tarde fria, aqui no Rio de Janeiro, e veio ao meu coração o desejo de dividir com os irmãos uma experiência que eu tive enquanto estava evangelizando. Eu e o irmão chamado Leandro estávamos ali na região serrana, aqui do Rio, e nós tivemos uma conversa com uma pessoa muito educada, gentil e de uma fé espírita. E eu achei conveniente dividir com os irmãos a experiência daquela tarde. Nós passamos umas 3 horas conversando com o rapaz, um senhor, na verdade, de seus 50 e poucos anos, e ele com experiência de vida, com seus problemas, com suas dificuldades, mas sempre bem positivo, bem animado, com palavras de esperança, bem equilibrado. Uma pessoa que a primeira impressão que nós tivemos é de ser uma pessoa muito correta, e ao testemunho que temos do irmão Leandro é que realmente ele é correto, e ele tem uma fé, ele é um espírita ou espiritualista, e ele crê na doutrina de Allan Kardec, naquilo que ele apresentou. E ficamos ali ouvindo ele falar sobre coisas diversas, e a maior parte do tempo ele é uma pessoa muito falante. Não sei, talvez ele próprio possa ver aqui este vídeo. Então quero ser bem franco, né? Bem verdadeiro aqui, porque há muitas pessoas que têm suas experiências e sua fé em coisas em coisas espirituais, né? Em suas experiências, e eles são bem intencionados, pessoas corretas, e nós devemos sempre tratar com muito respeito as pessoas, especialmente aquelas que têm alguma diferença na nossa crença, porque se temos a verdade, nós não devemos temer nada. E se se nos julgamos melhores, devemos ser mais fortes e cuidar dos fracos, dos pequenos. Não é assim? E, bem, eu creio que nós estamos no que é verdadeiro, em Cristo Jesus. Como diz João, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Na fé em Jesus Cristo, em sua palavra, na fé nos seus ensinamentos. E por isso eu julgo que nós estamos somos os fortes da história, e devemos sempre tratar a todos com respeito, com dignidade, a fim de, se é da vontade de Deus, ganharmos aquele ou aquela para a verdade, porque essa é a nossa luta. Mas voltando ao nosso assunto, né? Entrando no assunto, a nossa conversa com aquele rapaz, aquele senhor, foi muito longa, e eu quero dizer aos irmãos, aqueles que aspiram o episcopado, aos pregadores, e também aos irmãos comuns que não têm nenhuma pretensão, não têm nenhum chamado ministerial, também as irmãs que também não são pregadoras, né? Mas que às vezes nós temos que dar respostas a algumas coisas, e nós somos apertados com uma pergunta difícil. Eu queria dizer que Jesus nos ensinou que quando fôssemos levados a responder às autoridades a nossa fé, nós não devíamos estar preocupados com o que responderíamos, porque Ele mesmo nos daria palavra na hora para responder. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar e nos tirar de qualquer enrascada, de qualquer cilada de palavras, nesse caso, né, de discurso. Ele nos dá a resposta. E a palavra é isto:
A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E ela está em nós, irmãos, para responder qualquer coisa. A palavra é viva. Ela está se movendo agora mesmo. Muito bem. E eu quero dar um conselho, então, a você, quando estiver numa discussão, numa conversa, num pleito sobre alguma coisa, que você passe a ouvir. Ouça bem o que as pessoas te falam. Entenda o que está ouvindo. Enquanto a pessoa fala, você ore para que Deus te guie. E assim eu fiz. Enquanto ele discursava e falava, eu orava. Eu procurava entendê-lo, porque, como eu disse a ele, eu disse, estamos aqui por você. Nós estamos interessados em sua pessoa. E ele, então, nos ouviu pouco. Na verdade, ele falou mais do que nós. Mas quando nós pudemos falar, nós começamos a notar o seguinte, que ele estava baseando a sua experiência, a sua fé em sua experiência. E eu quero dizer a todos aqui, e esse vídeo vai ficar público, não é? Em nosso canal, você não pode basear sua fé apenas em sua experiência. Esse é o primeiro erro que eu notei na doutrina que ele segue. Ele baseia a sua fé em sua experiência apenas. Nós não podemos fazer isto. Se a sua experiência concorda com a palavra de Deus, então você permaneça com a sua experiência. Mas se a sua experiência não está baseada na palavra de Deus, rejeite essa experiência. Ele contou, eu falo aqui de maneira resumida, e depois nos comentários eu posso responder a você, dizer mais alguma coisa, e até gostaria. Eu quero te ajudar nisto, se ficar alguma coisa mal explicada, porque eu quero ser bem rápido aqui. Queria fazer um vídeo de uns 15 minutos ou 20 no máximo. Então, se ficar alguma dúvida, pergunte, eu posso voltar no outro vídeo para responder. Ele contou que ele era uma pessoa boa, de maneira resumida, a experiência de como ele creu, como ele se tornou um espírita. Ele era um católico e então ele começou a ter alguns sinais. Ele percebeu, ele teve um sentimento que a sua esposa ia ter um filho, e aí a esposa teve um filho, então ele ficou um pouquinho mais animado e disse, vai ser um menino. Ele disse a nós que tinha 50% de chance de ser menino ou menina, então foi como que um chute. A esposa dele, um pouco incrédula, não acreditava nisso. Como é que você soube? Não, eu sei. E finalmente o homem foi indo até que a criança nasceu e era um menino. Ele sempre foi uma pessoa prestativa, ele testemunhou, uma pessoa boa, e fazia bem às pessoas que se aproximavam dele, pois ele também era um católico, era um religioso. E a criança nasceu e a criança morreu. Ele ficou então desiludido com isto e pensou, por que aconteceu isso comigo? Eu sou uma boa pessoa. Ele ficou com essa frustração no coração dele. Ele ficou com a dúvida. Aqui vai outro detalhe. Outro detalhe. Quando você tem algo no coração, observe quem vai responder a você. Porque nesta hora, ele disse que nesse momento da vida dele, ele caminhava pela rua e uma voz disse em seu ouvido, porque ele se achava uma pessoa boa. E ele passou um tempo assim, não foi algo rápido, foi uma construção. E aqui eu também comento, o diabo está se aproximando de você. Ele estuda você, ele vem devagar, seguindo como um predador, seguindo os seus rastros, as suas marcas de calor, o seu cheiro. Não é assim que um predador caça? Até que um espírito, ele ouviu uma voz dizendo a ele, você se julga bom, mas será que você é bom realmente?
Será que você ajuda todo mundo, você diz? Mas você só ajuda quem vem até você. Você não ajuda as pessoas em geral. E ele então olhou para trás para ver quem falava com ele. E não era ninguém. Vê uma experiência. A partir daí, ele começou a caminhar por esses caminhos. Ele era um católico, quero dizer a vocês, criado como um católico, mas ele não conhecia a palavra. E esse é o problema. Mais um problema desta doutrina, eles não permanecem com a palavra. Eles não conhecem a Bíblia. Então, ele também disse em que em algum momento disto aí, desse trâmite da vida dele, alguém deu a ele um livro de Kardec. Disse, você leria? Ele disse, sim, eu leio. Quando ele começou a ler, ele testemunhou que encontrou suas respostas ali em Kardec. E leu o livro todo. Aí eu o interrompi e disse, muito bem, você leu o livro todo de Kardec, mas nunca leu a Bíblia toda. E ele reconheceu. Sendo católico, ele nunca leu toda a Bíblia, mas devorou o livro de Kardec. Vocês estão vendo o problema? As pessoas se afastam da palavra. Há um produto mais fácil. Eu quero dizer a você, é mais fácil comer um hambúrguer ou preparar um cozido com muitas verduras? É melhor comer um hambúrguer, um pastel frito ou uma feijoada em casa? O diabo tem comida fácil. O diabo oferece respostas rápidas para você. E ele então passou a se alimentar dessa doutrina. E teve outras experiências que ele mencionou, que ele sabe que são experiências espirituais. E nem eu, nem você pode contestar que são experiências espirituais. E ele passou a notar esses espíritos como algo bom, ou como um contato como algo que está aí disponível para todos nós, os espíritos. Vocês entendem? E esse é o problema. Nós não fomos ensinados na Bíblia a tomar os espíritos. Mas um espírita, em sua doutrina, não está preocupado com o que a palavra diz totalmente. Porque no testemunho dele, ele diz que só se interessa por Cristo e dali para frente. Foi o que ele disse. Mas averiguando isso a fundo, eu descobri que não é bem assim. O Espiritismo toma do cristianismo alguns pontos. E vou dizer, o homem conhecia, o homem argumentava bem. Mas sabe, aqui eu vou falar para você que é um cristão. Eu sei que esse vídeo é público, e vai estar público, e a minha intenção, quero também dizer, é apenas dar a minha opinião dessa experiência. E penso que eu posso fazer isto. Uma pessoa que está na presença de Deus, ela é tão leve como uma criança. A presença dela não tem nada carregado. Ela é pura, como a água, com pH 7 ou mais. Você conhece uma pessoa que é de Deus. Você conhece uma pessoa que vive uma vida de oração. Há algo diferente com ela. É como, eu estou aqui no Rio, é como provar uma boa farinha da Bahia e depois comprar uma farinha em algum outro lugar, aqui para o Sudeste, e você sabe que é parecido, mas não é a nossa farinhazinha. Você entende? O nosso profeta, ele disse que o diabo ele pode imitar qualquer dom do Espírito Santo. Vou repetir. O profeta, o irmão William Marion Branham, disse que o diabo pode imitar qualquer dom do Espírito Santo. Ele só não pode ser o Espírito Santo. Amém. Se parece muito. Então isto eu notei nele. Tinha muita tranquilidade
estava sob controle, mas a doce presença do Espírito Santo não estava nele. Ele tinha uma boa religião. E religião não serve para nada. Aí, em determinada altura da conversa, eu disse, vamos aqui um pouco, vamos esquecer agora. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a religião que um passarinho tem? Ele é um evangélico? Ele disse não. O passarinho, ele é um espírita? Ele disse não. Eu perguntei, então que doutrina nós devemos ter? Aí, eu elevei a conversa para fora de religiões. E fui eu também com ele para um lugar fora de doutrinas. E quando eu levei, quando fomos ali em cima, sabe o que ele disse a mim? Ele pode mesmo estar vendo esse vídeo. Ele disse a mim que por isso que ele tem uma admiração pelos ateus. Porque os ateus, mesmo não tendo uma condenação, não crendo em condenação, porque um ateu não crê nem no inferno, nem no céu. Os ateus agem de maneira correta, praticam uma vida, dizendo ele, uma vida de austera, ajuda as pessoas. Então, mesmo sem que um ateu mesmo, sem crer no inferno, faz boas obras. Nesse caso, o ateu seria melhor do que nós, do que os espíritas. Por quê? Porque eles, sem ter um juízo sobre eles, fazem as boas obras naturalmente. Observe o que ele disse. Você pode ver o veneno do diabo nesse argumento? E as pessoas são enganadas aí. Porque um ateu que vive longe de Deus vive triste e infeliz. Sua alma clamando por uma resposta, que alguns seguem o espiritismo para responder, outros seguem o cristianismo e qualquer outra religião. Mas observe o erro. Se um homem religioso chega a entender que alguém que não tem religião é melhor do que ele que tem uma religião, é melhor não termos nenhuma religião, eu acho. Mas o fato é que o passarinho, ele vive a vida correta porque ele recebeu um instinto para viver esta vida correta. Ele não tem religião, é verdade. Eu digo isso agora para você. Para ele eu não pude dizer porque o relógio nos alcançou. Para você eu digo, o passarinho não tem religião, mas tem uma natureza, um instinto. Para o pássaro é o instinto, para nós é o Espírito Santo. E digo, santo. Ele faz você agir como Deus. Ele te puxa para as coisas corretas. Esse é o Espírito Santo. E, muito bem, então, o que é o instinto para o passarinho é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmão, não te traz para uma religião. Você, se você está em alguma igreja, ou mesmo aqui em nossa igreja, por uma religião, você está errado. Você está aqui porque você veio servir a Deus aqui conosco. E se você não consegue servir a Deus aqui conosco, então procure um lugar onde você sirva a Deus. Agora, outro ponto que surgiu foi que eu disse a ele, foi que ele tem referências de homens que alcançaram grandes posições. E quando ele começou a falar de fulano de tal, e citou homens, até um brasileiro mineiro, que é muito especial para os espíritas, eu não duvido que ele tenha sido uma pessoa boa, mas o problema é que, segundo a nossa fé, ele se afastou da palavra, da doutrina bíblica. Então, isso não tem a ver com a pessoa pode ser uma pessoa correta, uma pessoa moral, uma pessoa que respeite as leis, mas quando chegamos na palavra, há uma lei maior do que a lei dos homens, é a lei de Deus. Porque uma coisa pode ser legal, mas ser imoral, injusta. Uma coisa pode ser legal e ser um pecado na palavra.
Então nós sabemos que mais do que qualquer lei de qualquer nação, nós servimos a palavra de Deus a Deus. E ele citou pessoas. Então eu pude falar com ele no pouco tempo que eu tive, dizer como essa visão espiritualista, ou espírita, ou kardecista, nasceu. E isto é recente, data de 1800, salvo engano, data do século XX, onde duas moças estavam numa casa, se mudaram para uma casa, e coisas começaram a cair, objetos sendo derrubados. É como se havia espíritos ali naquela casa querendo se comunicar. Aí começou tudo. O espiritismo moderno, melhor dizendo, né? Porque eles alegam que isto já estava aqui na Terra e que inclusive Jesus era um espírita. Vejam só. Colocaram Jesus nisto. E Jesus não está nisso de forma alguma. Mas eles colocam. Se eles ficassem apenas com a palavra, daria certo. Mas em determinada altura, ele disse que não pode basear sua experiência apenas na palavra, a sua fé apenas na palavra. Então viu o erro nítido. Um espírita não pode basear sua fé apenas na palavra. Ele tem que ter sua experiência. E aqui eu paro para dizer a você. Mas antes, lembram das pessoas essas duas moças, foi que as coisas caíam na casa delas, eu esqueci o nome dessas senhoras, e elas passaram a estudar esses fenômenos paranormais. Aí nasceu o espiritismo moderno. Ora, meus irmãos, o diabo faz coisas, derruba, bate porta de armário, derruba panela. Essas coisas acontecem. É demônio. Os demônios fizeram varas virarem serpentes, da mesma maneira que Moisés, por Deus, teve sua vara transformada em uma serpente. O diabo tem seus truques, e através dos seus truques tem enganado muitas pessoas. Então, assim, o engano começou, e começaram a estudar isto ali, até que chegou em Kardec. Mas muito bem, na minha intenção aqui não é ir profundo nisto, apenas um extrato da nossa conversa, e o vídeo já está ficando mais longo do que eu gostaria. Mas muito bem, só mais um pouco. Então eu falei que as referências de como começou essa doutrina não eram boas. Se tiveram uma vida desgraçada, essas duas jovens, no alcoolismo, uma vida suja, errada. Nós não podemos basear uma vida plena com Deus numa vida suja e baixa. Nós temos fontes limpas que Deus usa. Você crê nisto? Deus separa um homem, limpa um homem para dar alguma coisa. Não pega um vaso sujo e faz isto. Então, quando olhamos isso, vemos esses grandes fundadores dessas religiões, a maior parte deles realmente são pessoas que não têm moral correta. E você sabe que há coisas que ficam duvidosas, mas muito bem. E eu falei isso com ele, mas não quis, a intenção não era entrar nisto, mas o fato é que Deus tem levantado homens e mulheres que dão testemunho da verdade, do poder de Deus. Nós citaremos desde pronto Abraão, Isaac, Jacó, José, os profetas, até chegarmos a Cristo, o próprio Jesus Cristo, os apóstolos. Eles defenderam a verdade e nunca apoiaram esta doutrina espírita. Mas eles, em seu argumento, querem dizer, um termo que eu usei na conversa, em sua narrativa, eles alegam que realmente a Bíblia, do Novo Testamento para frente, que de alguma maneira o conceito deles do Evangelho tem a ver com o Espiritismo. Mas logo, quando você ouve profundamente, você encontra que eles descolam
dos textos bíblicos para a sua interpretação. Porque um espírita, ele crê que você, depois de morto, se você não teve uma boa vida aqui, você tem uma nova chance. Aí, o que nós cremos como crentes é que depois da morte segue-se o juízo. E aqui eu quero logo dizer, para não ficar em minhas palavras, no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Em 1 Timóteo 4, versículo 1. E sabe, no começo, quando a voz falou para ele: e por que você acha que você é bom? Você não ajuda todo mundo, só ajuda quem vem até você. Ele achou que isso foi um espírito correto. Mas observe aonde essas vozes levaram ele. Para fora da palavra. Não interessa que voz você tem ouvido. Se essa voz seja um sonho, seja uma visão, seja um arrepio, se isso te leva para fora da Bíblia, é um diabo. Ele baseou a sua fé nesses sinais que ele obteve. Você não pode fazer isto. Você deve basear sua fé na palavra de Deus. Se você não crê na palavra de Deus, amigo ou amiga, faça a prova. Peça para Deus comprovar. E Deus dará prova a você acerca desse livro, a palavra de Deus. Não troque esse livro por outro livro. E, na verdade, este livro é o caminho, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para os meus caminhos. Está vendo? A palavra vai iluminar o lugar onde você deve seguir. Jesus disse: eu sou o caminho. Então esta palavra vai iluminar a Jesus Cristo, e você o verá. Você não vai ficar com a letra morta, mas com a expressão viva do que ela é capaz de fazer com alguém que crê nela. O espírita, esse querido amigo, esse senhor bem educado, não disse em certa altura a mim que não podia basear sua fé apenas na palavra. Ele tinha que ter a experiência dele. E eu pergunto, é o que você faz? Isso é o que muitas pessoas fazem. Isto é um erro. Se sua experiência não concorda com a palavra, você está num erro doutrinário. Agora, se a sua experiência concorda com a palavra, você pode, então, ficar com sua experiência. Em certa altura, eu disse a ele: nós cremos que Jesus Cristo pagou os nossos pecados. E ele disse: assim é fácil. Então vou pecar à vontade porque os pecados foram perdoados. Vê o erro? Ele quis dizer que o cristianismo tem uma vida libertina. Por quê? Jesus pagou pelos pecados e você, eu, os cristãos, podem viver uma vida de qualquer maneira. Então, o homem achou que o cristianismo é que tinha uma vida libertina, porque eu posso fazer o que quiser e Jesus perdoa meus pecados. Eu não tenho que fazer mais nada. Com isto, ele demonstrou o que ele crê. Ele crê que ele tem que fazer alguma coisa para se salvar. Ora, vê o erro. Não existe, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém pode fazer nada por si mesmo. Precisamos de um Salvador. Precisamos de um sacrifício. Isso é o que a Bíblia ensina. E ele não crê na Bíblia. Esse é o erro. Pois eu quero afirmar aqui, um espírita não crê na Bíblia. Ele crê numa
ele crê numa versão, uma interpretação da Bíblia. É o que ele crê. E você sabe que esse é o erro desde o princípio. Satanás interpretou a Bíblia para Eva. Esse foi o defeito. E esses demônios, esses espíritos, vêm vindo aqui no mundo e têm interpretado a palavra para as pessoas, tanto no espiritismo, como na feitiçaria, como no movimento cristão, vestidos de pastor, dão interpretação à palavra, são demônios. O primeiro que fez isso foi o diabo, lá para Eva. Mas então, quando ele me falou isso, eu não pude responder a ele. Porque, na verdade, nós cristãos lutamos, fazemos firme a nossa eleição, como Pedro ensinou. Nós batalhamos, o caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho pedregoso. É difícil se salvar. Nós lutamos. Mas ele disse a mim que era fácil por causa da cruz. Vê que distorção. Agora a verdade é que aquilo que ele defende é que é mais fácil você viver. Porque se você não conseguir viver uma vida limpa, correta aqui, você tem uma segunda chance, uma nova encarnação, uma reencarnação. E nós não cremos numa reencarnação, nós cremos numa encarnação. Porque o Pai dos Espíritos, Jeová, gerou os espíritos todos de uma vez só. Antes que o mundo natural fosse criado, o mundo espiritual foi criado e nós estávamos lá em cima, no mundo espiritual. Nós encarnamos como seres humanos e num desses dias voltaremos à presença de Deus num corpo glorificado, um corpo celestial como o dos anjos. Nós não cremos em reencarnação, nós cremos em encarnação. Nós encarnamos aqui. Minha vida não começou aqui neste mundo, nem terminará neste mundo. Mas eu não terei uma outra vida. Qualquer outra coisa que venha e que engane, que queira induzir as pessoas a crer que tiveram uma outra vida, é doutrina de demônio. Não está na Escritura. Mas o problema com o Espiritismo é que eles não creem totalmente na Bíblia. Eu pergunto você crê totalmente na Bíblia? Se não, considere seus caminhos, mude sua atitude, pois você está em igualdade com esses espiritualistas. Pessoas boas, pessoas corretas, mas minha constatação como um pregador, como ministro do Senhor, é que são pessoas que estão enganadas. E a verdade é que essas vozes que eles escutam, esses ambientes espirituais onde elas se envolvem, essas experiências, quando esta pessoa tentar sair, ela vai notar o que é panela caindo na casa dela, o que são doenças, atormentações, problemas. Ela vai entender como está cercada de demônios, porque esses espíritos que se mostram suaves e doces, quando um deles sai, e há muita experiência sobre isto, então começam a haver problemas em suas vidas, castigos, perseguição. Mas se você, irmão, você, irmã, tem tentado se livrar desses demônios, dessas doutrinas, desse engano do diabo, e tem passado por lutas, eu quero dizer a você, fique firme. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 1/3 dos anjos se tornaram demônios e seguiram Satanás, seguiram o engano lá no céu. Mas 2/3 não seguiram. Então, nós temos o dobro de anjos a nosso favor contra metade disto contra nós. E mesmo que fosse um só, com a palavra de Deus, é a maioria.
Então eu estou dizendo a você que existem mais anjos na terra do que demônios. Não tema os demônios. Não tema as suas retaliações. Venha servir a Deus. Deus te libertará. Nós temos uma irmã em nosso meio que ela servia aos demônios. E ela então disse, eu vou servir a Deus. E ela passou a ter problemas. Mas disse eu, e ela diz hoje para nós, eu conheço o diabo. Ele não presta não. Eu sirvo a Jesus. Agora, não queira você, jovem, você que é novo, ter uma experiência com o diabo antes de ter uma experiência com Cristo. Não faça isto. Vem logo para Cristo. Vem aprender dele. E você não terá cicatrizes amargas, marcas no seu corpo de alguém que serviu a Satanás. Ele é mau. Que Deus te abençoe. Eu espero que essa nossa conversa, que já passou de meia hora, sirva de ajuda para você. Apenas eu queria terminar dizendo que, finalmente, da experiência, o espírita, então, não crê na salvação pelo Calvário. Esse é o grande erro. Ele não crê em Jesus, então, não é? Por mais que ele fale que crê em Jesus, se Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido, ele fala que pode se salvar sem Jesus. Por mais que ele diga que crê em Jesus, ele não crê. Porque se você crê em Jesus, você aceita que ele é o seu Salvador, o Salvador da sua alma. Que Deus te abençoe. Até um próximo vídeo. E deixe seu comentário. Quem sabe eu não posso voltar e dizer mais alguma coisa acerca dessa nossa experiência. E há outras coisas para dizer. E certamente eu voltarei para falar de outra experiência que eu tive lá em cima, aqui na região serrana do Rio de Janeiro. Que Deus te abençoe.